O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a que o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Jesus fala de revelação como conclusão deste Evangelho. Revelar quem é o Pai, revelar quem é o Filho. E só Deus pode fazer isto. E isto nós alcançamos através do uso da palavra de Deus, que nós temos de aproveitar da palavra de Deus, ao qual a liturgia eucarística dedica toda a primeira parte de cada missa. E Deus se revela, Ele que escolhe em mil maneiras. A primeira leitura foi a grande revelação que fez Deus a Moisés lá no deserto, convidando Moisés a ser o que deveria conduzir o povo de Israel da escravidão do Egito para a terra prometida. E Moisés fica impressionado por uma sarça que queimava com muita chama, muito fogo, mas não se consumia. E curioso, larga o rebanho e se aproxima. E a voz de Deus fala: não te aproxime, é um lugar sagrado, tira as sandálias. E Moisés se coloca em ato de adoração. Já isto para nós é uma grande revelação. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes nós entramos na Basílica durante um ano? Inúmeras vezes. Nesta Basílica está Deus, está. A nossa fé católica nos diz que Ele está vivo, Jesus ressuscitado, no sacrário, corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, é o grande mistério da Eucaristia, que nós celebramos, podemos comungar e adorar a Jesus nas adorações. Agora, honestamente, a gente se pergunta: nós estamos nos comportando como Moisés quando entramos numa igreja católica? Moisés não conhecia nada, mas a voz de Deus lhe disse: tira a sandália, o lugar é sagrado, o respeito sagrado. Será que nós, quando entramos numa igreja católica, temos esta devoção, esta adoração, esta seriedade de comportamento? Às vezes se vê que não existe este respeito. E a igreja católica se transforma numa praça, muitas vezes. Se conversa, se grita, se fala,
si canta, si filma. Durante a palavra de Deus, se usa o celular em lugar de escutar a palavra de Deus, se conversa, se acha graça, se conta últimas notícias. Então, a igreja se transforma numa praça de conversação e não no lugar de adoração. O problema é sério. Nós não podemos brincar com Deus. O lugar é sagrado. Tira a sandália para dizer, não é um lugar qualquer, é um lugar divino. A presença divina de Deus exige de nós muito respeito, um respeito de adoração, desde quando a gente entra até quando a gente sair. Então procuremos de disciplinar este nosso comportamento, nos perguntando, como é o meu comportamento quando entro numa igreja católica? Vale a pena refletir. Jesus, neste pequenino evangelho de São Mateus, revela duas coisas para não nos prolongar. A primeira, Deus fala. A Sagrada Escritura é a fala de Deus, a palavra de Deus. Quem é que entende a palavra de Deus? Precisa ter o espírito de criança, dizia Jesus. São as crianças que vão ter o direito de entrar no reino de Deus. Criança, não tanto pela idade, quanto pela disponibilidade, a atitude espiritual da pessoa. Nós, adultos, temos o instinto de sermos adultos. Nós é que mandamos. Eu sou eu. Então, o nosso eu, este orgulho da gente adulta, se coloca quase competindo, concorrendo com Deus. Por que devo me dobruçar perante Deus? Moisés se colocou com a cabeça no chão para adorar a Deus. Por que isto? Porque sou criatura. Nós temos de novamente voltar ao espírito de criança, de simplicidade perante Deus. Ele é majestade infinita. Só que este mistério de Deus as conhece e Deus as revela aos que têm este espírito de humildade, de simplicidade, de disponibilidade, de obediência à vontade de Deus. Aprendamos esta lição. O orgulho nos leva à mentalidade geral dos sabidos, dos cultos, dos doutos, dos intelectuais, dos grandes da terra, que não quer se dobrar perante Deus. Eles acham que são autossuficientes. Por que devo depender de Deus? Eu sou eu que mando na minha vida. Esquecendo que esta vida começou do nada, um ano antes de nascer era nada. Esquece também a coisa mais simples do mundo, que daqui a pouco vai morrer. Mas eu sou autossuficiente, não dependo dele. É a loucura e a ignorância mais péssima que nós podemos afirmar na nossa vida. Somos criaturas. Temos de nos colocar disponíveis perante Deus para dialogar com Ele, como uma criança que com toda a confiança dialoga com a própria mãe, próprio pai, mas reconhece que ela depende em tudo do pai e da mãe. Esta é a primeira colocação. A segunda, Jesus faz uma revelação importantíssima. Na última ceia, quando Jesus celebrava a primeira missa da história, na última ceia, em que trocou o pão que tem na mão no corpo dele e o cálice de vinho no sangue dele, primeiro a instituição da Eucaristia, Jesus depois faz um discurso belíssimo, dialogando com o Pai,
naquele capítulo 17 di San João. E Gesù rivela no inizio deste capitolo che a vida eterna in che consiste? Para nós a vida eterna é o céu, o paraíso. Mas o que é? O que vamos fazer? E Jesus, que é a verdade que vem de lá, revela no Evangelho de São João esta bellissima definição de Jesus. O Pai, que todos estes ganhem a vida eterna. O que é a vida eterna? Ele mesmo se pergunta a Jesus e responde: a vida eterna é conhecer a Ti, ó Pai, e conhecer aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Eis então, é importantíssimo que nós conheçamos a Deus, conheçamos a Jesus Cristo. Nós gastamos a maioria das energias intelectuais humanas para conhecer tantas coisas neste mundo. Às vezes a maioria são mentiras. Mas não nos preocupamos, não gastamos energia suficiente, talvez nenhuma energia humana, para poder conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus, sendo que Deus é um tesouro infinito e eterno. Nunca a gente vai se cansar de conhecer a Deus, porque é sempre uma descoberta contínua, irresistível, que nos vai tornar felizes, completamente satisfeitos naquilo que nós encontramos em Deus, que é uma riqueza, beleza, felicidade inexaurível para sempre. Essa importância, portanto, de conhecer a Deus. No meio de tanta preocupação que nós temos, sobretudo hoje, que a gente gasta tantas energias só para conhecer coisas aí muito transitórias, às vezes besteiras, vaidades, inúteis, e a gente não se preocupa de maneira nenhuma de conhecer aquilo que é a verdade fundamental, a felicidade, a vida, que é Deus Pai, que é Jesus, o Filho dele. Gastemos, dediquemos um pouco mais de energia para conhecer a Deus, também como preparação prévia para treinar a fazer o que nós vamos fazer por toda a eternidade, se Deus quiser, na casa do Pai. Conhecer ao Pai, conhecer a Jesus, e aí nós vamos nos mergulhar neste oceano de verdade, de felicidade, de vida que é Deus, para agradecer, louvar e ser sempre felizes. Aprendamos isto que Jesus, em poucas palavras, quis nos revelar. Que Deus nos ilumine e nos dê a força e a vontade de fazer o que Ele está nos revelando neste momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.